A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBianos. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, canal da família cristã. Mais um canal para nossa querida Irmandade sentir a presença de Deus. Nós temos um culto glorioso, Jardim Ara, desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe as nossas causas, irmãos, e um Deus que vela por nós, né? Nós temos Deus aonde nós vamos reclinar a nossa cabeça. Queridos, vamos ouvir aqui então, está aqui atrás, o livro O Pregador, Jardim Ara, dia 20 de agosto de 2026, aonde Deus vai falar cara a cara com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, né? Vamos ouvir então na mesma comunhão, queridos? Esse Deus nos fala com as nossas almas, né? Esse Deus, ele nos surpreende em tudo. Santo é o nome de Deus, né? Vamos então ouvir na mesma comunhão? Vamos, irmãos, ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio,
por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também todo varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberto? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é desonroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui, irmãos. Aqui, amados irmãos e irmãs, o apóstolo iniciou este capítulo dizendo para que aqueles irmãos e irmãs que estavam ali em Corinto, aqui era uma região na Grécia, para que eles fossem imitadores dele. É claro que o apóstolo falar desta forma, ele tinha desenvolvido um relacionamento muito estreito com Deus e também tinha deixado que a graça que ele recebeu, ela tivesse um livre curso na sua vida. Porque, irmãos, muitas vezes nós recebemos a dádiva, a graça de Deus, mas nós acabamos colocando obstáculo para que aquilo que nós recebemos de Deus venha desenvolver em nós, venha evoluir em nós. E nós, irmãos, por conta da nossa convivência, muitas vezes na sociedade, por conta também das paixões que nós carregamos no nosso corpo, e por causa, muitas vezes, por conta da nossa natureza, nós acabamos colocando limite no desenvolver da graça que nós recebemos. Então nós permitimos que ela atinja somente parcialmente o nosso ser. E, irmãos, isso não é recomendável, não é aconselhável, e isto atinja parcialmente o nosso ser. Deus deu para nós capacidade de controle, de autodomínio de algumas situações, e nós temos, irmãos, conforme a inteligência que Deus nos dá, e conforme também o ser humano é dotado de inteligência, e conforme a inteligência que Deus nos dá, nós podemos sim limitar que as coisas fluam nas nossas vidas e deixar que elas, depende o que for, ela tome conta parcialmente de um sentimento nosso. Mas com relação à graça que nós recebemos, isso não pode acontecer. Nós temos que nos esforçarmos, amados irmãos e irmãs, para que nós deixamos fluir, que haja fluência desta eficácia da graça nas nossas vidas. É claro, amados irmãos e irmãs, que se nós deixarmos que a graça de Deus ela tenha uma fluência em todos os detalhes da nossa vida,
e não só parcial. Muitas coisas vão acontecer, algumas atitudes nós teremos que mudar, algum tipo de comportamento nós teremos que alterar por conta da graça que está em nós. E às vezes uma mudança de atitude, e depende como nós nos comportamos na Terra, tem mudanças que elas chegam a ser radicais. E uma mudança na nossa vida, ela demanda muita sujeição da nossa parte, ela demanda também muita renúncia. E quando se fala em sujeição, quando se fala em renúncia, o ser humano, ele não quer, essas palavras não são muito receptivas para o ser humano, quando se fala em sujeição e também em renúncia. Mas nós temos, irmãos, como Deus nos deu capacidade, condições, inteligência, nós temos que avaliar e analisar para verificarmos se é conveniente, se vale a pena nós nos sujeitarmos e nós também deixarmos o que é de Deus fluir em nós. É claro que se nós tivermos a mente de Cristo, a nossa avaliação, nós chegaremos na conclusão que é válido Deus tomar conta do nosso ser. Tem um hino que fala assim: o meu ser entrego a Cristo. Não é só uma parte parcial do corpo, é o nosso ser. Irmãos, os nossos olhos, ele tem que pertencer a Deus. As palavras que saem da nossa boca, elas têm que pertencer a Deus. A nossa mente, elas têm que ser ocupada com pensamentos que nos conserva perante Deus. É óbvio que nós não conseguimos, irmãos, evitar que os pensamentos cheguem até a nossa mente. Nós não temos como evitar, porque os pensamentos, eles são invisíveis. Se eles fossem invisíveis e nós conseguisse discernir, nós olha, aquele pensamento é mau, esse é bom, então esse aqui eu deixo ele tomar conta do meu ser, mas esse aqui não. Mas não tem como. Os pensamentos são invisíveis, então é óbvio que nós não conseguimos evitar que ele chegue até nós. Mas nós conseguimos, uma vez ele chegando até nós, tomando a nossa mente, nós conseguimos avaliar, analisar e também dissipá-los, não dar para eles condições para que eles se instalem, se hospedem nas nossas vidas. Nós temos esta condição, a querida irmã, o querido irmão, toda a congregação, a igreja, tem que ter noção que nós temos capacidade de evitarmos que os pensamentos que chegam até nós temos capacidade de evitar que eles venham se hospedarem nas nossas vidas. Mas, irmãos, muitas vezes nós temos uma certa inércia, ou nós servimos a Deus não com muito ânimo e não com muita determinação, e nós permitimos que certos pensamentos tomem conta da nossa vida, que ele se instale ali, e a partir daquele momento ele começa a desenvolver um trabalho. Mas o trabalho, depende do pensamento, não é um trabalho construtivo, ele é um trabalho destrutivo. Nós temos que saber analisar se o nosso pensamento, que nós pensamos, fosse um alimento, nós se alimentávamos deles? Se sim, é porque eles são bons. Se não, é porque eles não são bons. Então o Senhor, ele dá esta capacidade para nós. Mas, irmãos, nós estamos tão habituados em sermos tomados de um torpedo, de uma multidão de pensamentos, que nós acabamos nem prestando atenção nesse tipo de assunto, nestas situações. Isto, quando menos espera, nós já permitimos que certos pensamentos tomem a nossa mente
que eles ali desenvolvam um trabalho, e quando nós vamos perceber e querer reagir, as coisas já estão difíceis. Uma reação, ela fica difícil, amados irmãos e irmãs. Difícil reagir para reverter certas situações. Mas Deus está mandando essa palavra hoje, porque o Senhor, Ele sempre teve a preocupação com o seu povo. É uma propriedade, nós somos, por misericórdia, a propriedade peculiar do Senhor. E Ele sempre teve preocupação com o seu povo. Não é simplesmente o Senhor nos chamou, fez nós entendermos da necessidade de aceitar o seu Filho Jesus Cristo, fez nós entendermos a necessidade de ali nós nos batizarmos, e a partir disso o Senhor deixou nós à mercê das coisas. Não é assim. O Senhor, Ele sempre cuida de nós com um cuidado paterno também, e Ele cuida de nós e se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E Deus sabe que nós estamos, irmãos, o Senhor conhece mais do que qualquer um ser humano e qualquer ser existente. O Senhor conhece os tempos, o Senhor conhece também as tendências dos tempos, o Senhor conhece tudo, da onde os tempos podem direcionar o ser humano. Então o Senhor conhece nos mínimos detalhes. E chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui, desde Adão, que foi o primeiro homem, passaram-se tantas gerações e nós chegamos até aqui. Só que há uns pouquinho mais de 2 milênios atrás, o Senhor enviou o seu Filho, e ali iniciou o período da era cristã. E agora nós estamos vivenciando, já há 2 milênios, esse período desta era cristã. E nós, irmãos, desde que nós fomos colocados nesta alta e soberana vocação, há uma perseguição implacável do nosso inimigo, que não nos dá trégua, tomado de um inconformismo. Tem alguns aqui que nasceram num lar cristão, e ali, por conta da sua educação, ele se preservou e acabou se preservando de muitas coisas, hábitos e costumes. Mas teve outros que não tiveram essa oportunidade e acabaram se envolvendo em tantas coisas abomináveis, coisas que o Senhor, que afronta a Deus, e estes também estão no nosso meio. E o Senhor, Ele buscou, perdoou os pecados, colocou aqui nesta fileira santa, nesta alta e soberana vocação. Então é uma mesclagem de todas as situações. Irmãos, e o inimigo, ele é tomado de um inconformismo muito grande, porque esse povo, ele não se sujeita aos seus domínios, não se sujeita aos seus comandos. Esse povo procura não abrir mão das suas convicções, não abrir mão daquilo que ele tem, dos seus propósitos. Esse povo procura fazer cada dia que passa bem mais firme, mais forte, a sua vocação cristã. E no tempo que nós vivemos, principalmente, o inimigo, ele é tomado de uma ira, de um inconformismo, porque ele consegue controlar ele consegue manipular ele consegue tomar a cabeça do rico, do intelectual, daquele que tem uma cultura, um nível intelectual muito desenvolvido, e submetê-los à servidão. E ele consegue tomar a mente de todos, mas tem um povo que ele tenta e não consegue, porque o povo faz mais forte a sua vocação, tem os seus objetivos na graça definidos. Porque se nós não tivermos firmes a nossa vocação e não tivermos também as nossas convicções na graça, elas bem estruturadas, irmãos, nós seremos levados por vento de doutrina. Nós estamos aqui hoje glorificando a Deus, mas como nós não temos firme a nossa vocação,
o que nós nos tornamos vulneráveis, daqui a pouco nós não somos mais o que nós somos hoje. Daqui a pouco nos encontra lá fora, daqui a uns dias, uns meses, anos, e aquele irmão não é mais aquele irmão, aquela irmã não consegue ser mais a mesma pessoa, mas aqueles que têm propósitos, pode acontecer o que for, muda governo, muda sistema de governo, muda o que for, leis, mas nós lembramos que os jovens hebreus, eles foram levados cativos, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos pecados dos seus pais. E eles foram lá para a Babilônia, mas eles tinham seus propósitos, as suas convicções bem definidas. Então eles não abriram mão das suas vocações. Quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser lançado no fogo ardente. Uma multidão inumerável se prostrou e ficou só 3 de pé. Claro que todos que presenciaram aquilo ficaram ali numa situação, falaram, mas como? Será que eles estão enlouquecidos? Vão desobedecer isto que o rei está falando? E aí o rei deu uma outra oportunidade. Perguntou se eles estavam fazendo aquilo de propósito e se eles iam ter uma outra oportunidade. E o que aconteceu? Eles falaram assim, olha, nós não vamos fazer propósito disto e também não vamos se dobrar perante essa estátua. E o rei enfurecido aqueceu o fogo 7 vezes mais e jogaram ele lá dentro. Quem jogou, morreu. E quando eles entraram, já estava lá esperando eles um anjo de Deus, irmãos. Não é que eles entraram e o anjo entrou depois. O anjo já estava lá dentro esperando eles. E o Senhor não deixou que nada, mas nem cheiro de fumaça, quando eles saíram, tinha. Deus aplacou a força do fogo. Mas eles tinham seus propósitos bem definidos. E quantos estão aqui se curvando diante das coisas? Porque a divulgação das mudanças, a divulgação, porque o pecado ele foi legalizado, irmãos. E há uma insistência nisso. O pecado ele foi legalizado. Então, quantos estão diante da facilidade que chega diariamente, as forças que crescem, as atitudes pecaminosas, a legalização do mal, do pecado, e quantos que estão expostos diante dessa situação, mas não se curvam, não se dobram, e quando comete alguma coisinha já fica preocupado, Senhor, será que eu manchei as minhas vestes? Senhor, será que eu fiz isso daqui? Esse pensamento que tomou a minha mente, apesar que eu não deixei ele evoluir, mas será que te entristeceu? A maioria da igreja que está aqui tem esta preocupação. E Deus, ele blinda a um por um daqueles que estão aqui. E Deus manda falar por esta palavra. Deus vai permitir que muitos cheguem num estágio perante Deus, não que vamos falar como um apóstolo, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, não é isso que nós vamos falar, mas muitos por ocasião daquilo que Deus vai fazer na tua vida, tu serás uma referência, no meio da sociedade, uma referência no meio da tua família, uma referência junto aos teus filhos, aos teus netos, tu serás uma referência no meio da tua parentela, e muitos sem você falar, eles mesmos vão falar, eu quero imitar o meu pai, eu quero imitar o meu avô, eu quero imitar aquele músico, eu quero imitar aquela organista. Bendito é o Senhor, por quê? Porque o Senhor, ele vai te capacitar. Hoje mesmo, antes que termine esta palavra, todo conflito que estiver na tua mente,
todo combate que vem diariamente te oprimindo e de forma ostensiva, não te dá trégua, vem diariamente te oprimindo, querendo te desestabilizar, alterando o teu humor, tirando a tua paz, aleluia, assolando os teus sonos, trazendo sonhos perturbadores. Irmão, se fosse pedir para a Irmandade levantar a mão, ou para a Irmandade ficar de pé, quem durante esses dias tiveram sonhos perturbadores, tiveram aflições durante a madrugada e a noite, está cheio aqui. Bendito é o Senhor, porque é ostensiva a perseguição do inimigo na vida da igreja, mas pode ter certeza, tu não vai ser um desequilibrado, tu não vai ser uma desequilibrada, tu não vai perder o teu juízo, nem a tua capacidade de discernir a direita e a esquerda. O Senhor, Ele vai manter intacto a tua mente intacta, o Senhor vai preservar. Pode passar o ano que for, se tu for na meia-idade, tu vai sair da terra preservado. Se tu partir daqui com a idade avançada, tu vai partir com a tua mente intacta, preservada. Pode acontecer o que for, bendito seja o Senhor. O teu adversário, irmãos, isto é muito profundo. O Senhor está garantindo para nós a preservação do nosso controle, do nosso equilíbrio emocional, porque a guerra, a Irmandade não percebeu, alguns perceberam, mas outros não. A guerra hoje, o alvo do adversário é a mente, e por causa desta turbulência nos pensamentos, na mente, lotam-se, aleluia, os consultórios, aleluia, dos psiquiatras, dos psicólogos, lota aqueles que procuram, aleluia, uma terapia, porque não aguentam mais a força opressora nas mentes, querendo desequilibrar. Isto vem querendo entrar no meio da Irmandade também, aleluia, como nós lemos aqui a respeito do véu. O véu é um mandamento, mas quantas coisas vem forçando no meio do povo para falar ou para tirar, aleluia, vão influências externas querendo falar que o véu não é necessário para a mulher, que o véu era necessário lá no tempo que o apóstolo escreveu isso, por causa da cultura existente ali no tempo que ele escreveu em Corinto. Mas o Senhor escreveu aqui, não foi pela cultura, o Senhor escreveu aqui: a mulher deve ter sobre a cabeça, deve ter o cabelo ou véu sobre a cabeça, porque isso é sinal de poderio. Não estava falando que era por causa da cultura daquele tempo, está falando não, a mulher deve ter a cabeça coberta com véu, porque isso é sinal de poderio, isso é por causa dos anjos. Então tinha instrução ali, como o homem deve se apresentar. O homem não precisa se cobrir com véu, está aqui no começo, e depois a mulher precisa se cobrir com véu. Outra coisa é, aleluia, desonroso o homem ter cabelo comprido, mas é honroso para a mulher ela ter o cabelo crescido. Mas quantas influências externas estão querendo entrar no nosso meio para tirar, aleluia, essas ordenanças, esses mandamentos que o Senhor deixou aqui. Bendito é o Senhor. E muitos vão falar que nada, esse negócio de mulher ter cabelo comprido, isso daí não tem nada a ver, mas está aqui nas Sagradas Escrituras. Irmandade, o que acontece? Nós estamos sendo, aleluia, aqui visitados por infiltradores, mas não são espíritos infiltradores, e eles estão atuando no meio da Irmandade, no meio do povo, e esses espíritos, eles precisam de corpo. Então às vezes eles vão e tomam domínio de um corpo aqui no meio da Irmandade, e outras vezes ele traz as pessoas novas para o nosso meio, que se batizam, mas eles vêm ali com uma finalidade,
vontade não é de juntar-se a nós e ali elevar um culto em adoração. São infiltradores que muitas vezes se batizam e vêm aqui camuflados para desvirtuar, para entrar com argumentos. Aí vai nas casas, vai nos lugares, ou entra nas igrejas com comportamento que conflita com aquilo que está escrito aqui, e está cheio desses espíritos infiltradores que estão querendo, aleluia, criar espaço no nosso meio. Mas aleluia, o Senhor traz aqui avante, que teve uma vez que, aleluia, o povo precisava atravessar o val de Jaboque, e ali, irmãos, não dava para atravessar todo mundo, e falaram assim, aleluia, salvo erro para Josué, tem alguns que estão misturados aqui, que não são dos nossos, então eles não têm que atravessar conosco, bendito é o Senhor. Mas como nós vamos saber? Parece tudo igual, os homens têm barba, as mulheres ali, elas se vestem tudo igual, como nós vamos saber? Aí alguém teve uma ideia, falou assim, eles têm a língua presa, o inimigo, então nós vamos falar, para eles falar a palavra chibolete. Se for dos nossos, eles vão conseguir falar chibolete, mas se for do inimigo, que está misturado no nosso meio, eles não vão falar chibolete, eles vão falar cibolete. Então ficaram ali fazendo a triagem, passava, fala chibolete, chibolete, você é dos nossos, pode passar, cibolete, cibolete, você não é dos nossos, e punha aquele inimigo para fugir. E Deus hoje está trazendo esta palavra, porque quantos infiltradores camuflados estão entrando no nosso meio, mas não vai ser por uma palavra ou por uma língua presa. Deus vai acender um farol bem grande no entendimento da igreja, e a igreja vai entender, este aqui está no nosso meio, mas esta conduta é uma conduta antibíblica, esta daqui está no nosso meio, mas é melhor, aleluia, eu ficar aqui um pouco apreensivo. Não é que nós vamos julgar as pessoas, mas nós temos que entender, tem espíritos infiltradores entrando no meio da mocidade, no meio das crianças, quer entrar no meio do ministério e está entrando no meio da irmandade também. Mas em nome do Senhor Jesus, receba o dom de Deus, receba, aleluia, a luz do Senhor, seja convertido, seja convertida, tenha firme o teu propósito, tenha bem definido a sua vocação, bem, não se ausenta daqui, aqui está todas as nossas normas de conduta, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor vai expulsar por esta palavra as raposas e as raposinhas também. Irmãos, eu sinto uma comunhão tão santa que o Senhor dá agora, aqui no final desta palavra. Deus vai cortar um laço na vida de muitos. Deus vai cortar um laço na vida de muitos. O Senhor vai ajudar o seu povo a deixar a graça fluir, desenvolver e tomar todas as partes do seu ser, todas as partes do seu corpo, porque é sim, sim, não, não. Glória a Deus, traz de avante de novo, e eu tenho que repetir o que o Espírito Santo está me trazendo. O quente é quente, mas o morno Deus vomita da boca dele. Deus quer um povo crente, um povo convertido, um povo que gosta de consagrar, de se santificar, um povo que escuta uma palavra com conteúdo desse e glorifica a Deus, um povo que veio aqui de quinta-feira e fala: a palavra está dura, mas eu não estou arrependido, eu não estou arrependida, Deus está falando comigo. Irmãos, está caindo alguma coisa dos céus aqui. Deus me mostra claramente, o Senhor está colocando as mãos
na cabeça do seu povo agora. Seja abençoado, seja abençoada, seja repreendido agora todos esses males que vieram atormentar a tua mente, atormentar a tua vida. Receba a unção de Deus. Olha aí uma mente ungida, olha uma mente ungida, ela glorifica a Deus e quer servir a Deus. Pode ter certeza de uma coisa: todo aquele embaraço, toda aquela complicação, todas aquelas discórdias, está com os dias contados na tua vida. Deus vai tirar a confusão da vida de muitos que estão aqui. Não temas, irmão. Não temas, irmã. Busque o Senhor. Não temas quem mudou perto da tua casa. Não temas quem mora contigo. Não temas quem trabalha contigo e quem estuda contigo. Não temas. Continua orando, continua buscando, porque está muito perto de algum gigante cair na tua vida. O Senhor já está abalando as estruturas de alguma coisa que se agigantou na tua vida. Igreja, é o final desta palavra, mas receba isto e guarda. O Senhor já está abalando as estruturas de alguma coisa que se agigantou na tua vida. Receba agora um dom de Deus, que vai cair alguma coisa da tua vida, pelo dom que Deus está te colocando agora. Vai ser nessa linguagem, vai ser nesta fé, vai ser nesta comunhão. Decreto de Deus vai cair. Alguma insanidade Deus curou por esta palavra. Volta para a tua casa, crendo que o Senhor, Ele tirou alguma coisa do teu caminho. Algum tropeço Deus tirou da tua vida. E essas confusões doutrinárias, ela não vai te desestabilizar. Porque tu és uma planta que o Pai plantou. E a planta que o Pai plantou, o diabo não arranca. Tu és uma árvore plantado junto a ribeiros de águas, cujo, aleluia, as suas folhas não caem, e os seus frutos, eles estão na estação própria. É pouco isso. As folhas vão voltar tudo novamente. Deus vai carregar a tua árvore de fruto. Tem casa precisando deste fruto. Tem congregação precisando desses frutos. Tem cidades e estados precisando desses frutos. Tem nações precisando desses frutos. Deus vai te carregar de fruto. Nós precisamos, o mais importante que eu sinto de passar para a humanidade é que nós temos que entender a doença mental, aqui, ó, a doença emocional. Sábado que vem agora, pai não teve, no sítio não tinha isso. mais de 130 anciãos atenderão busca de dons aqui na leste, em mais de 130 casas de oração, de muitos males, de tanto de por conta da missão fraternal. Tantas coisas, irmãos. Pode ter certeza, o inferno está furioso com a igreja. Vive um mundo imaginário. Está trazendo enfermidade no meio do povo. Está trazendo pobreza e miséria no meio do povo. Está lutando contra o ministério. Mas Deus vai te carregar de fruto.
que nós... Irmãos, não dá vontade de parar esta palavra, que o Deus manso mostra a árvore cheia de frutos. Só que assim, se eu não vou apontar, porque nós temos esse ensinamento, mas até no meio da orquestra, Deus te carrega de fruto agora. Nós aceitamos, porque nós vemos. Você tem uma lesão na mão, você está vendo. Será que a igreja consegue imaginar Deus nos céus, agora vendo a reação desse povo? Mas as doenças do emocional, irmãos, elas são demonstradas do interior para o exterior, então não tem comprovação. E aqui, como nós cantamos, essa é a igreja de Jesus. Nós temos que ter. Deus cuida de ti nos mínimos detalhes. Alguém está com e ao final desta palavra, vamos tratar. Deus troca e agora o que acontece, muitos? Isso aí a roupa da vergonha que está na tua vida. Isso aí Deus tira ela. Vai no médico. A igreja fica em comunhão só um minuto. Diabetes, porque o Senhor me mostra claramente. O Senhor vai tirar a roupa da vergonha da vida de alguém. O Senhor vai tirar a roupa da vergonha da vida de alguém. Deus tira agora. Troca a roupa da vergonha. Em nome do Senhor Jesus. José recebeu uma túnica de 7 cores. Cai essa túnica agora na tua vida. Quando vê, pergunta para a filha, já pensei mesmo em me suicidar. Se a palavra, tentei suicídio. Deus vai dar a oração de um irmão aqui na frente. Pais, Deus seja louvado. Os familiares, vamos agradecer a Deus. Parentes que nos cercam, que não são cristãos. A nossa obrigação como igreja, glória a Jesus, é acolhê-los. Porque é doença da alma, doença da alma. E alma o que é? Glória ao nome do Senhor Jesus. Alma é sentimento. É o nosso sentimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, então eles não têm vontade prostrado novamente, estamos perante diante dos teus pés, te agradecendo, Senhor, o teu chamado, a obra de vida, a obra de regeneração que tu fizeste dentro de nós. Graças te damos, bendito Deus, por nos ter guardado até o dia de hoje, nos ter livrado de todo mal. Lamaia, por ter nos dado essa oportunidade, bendito Deus, de um dia mais estar dentro da tua casa e de poder te louvar na beleza da tua santidade. Como disse Davi, confessamos nesta oração, é melhor estar um dia nos teus átrios que mil em outra parte. Alamaná, já estamos sentindo, Senhor, a alegria da nossa alma. O rugido do leão da tribo de Judá está rugindo na nossa vida, mandando toda a praga maligna embora. Graças te damos pela boa presidência que tu deu ao teu filho, pelos hinos que cantamos, pela oração que subiu, Lamaia, pelos testemunhos que glorificaram tua santidade. E maiormente nós te agradecemos, bendito Deus, pela revelação da tua bendita palavra. Já temos certeza que a nossa mente e consciência foi livre. Alamaná, a tua glória está descendo agora, Miara. Agora nós vamos te pedir, bendito Deus, dai-nos o dom de expurgar os espíritos, dai-nos o dom de discernir. Glória, que nós temos certeza que nós vamos sair daqui revestidos da tua glória nessa noite. Lamanança, lamanacata, lamanaia. Quem não diga glória está dando glória. Quem não diga aleluia está dando aleluia. E a planta que tu plantou, o diabo não arrancou e não vai arrancar. Graças te damos em tudo. Bendito teu nome pela tua palavra. Viva eterna e eficaz, verdade, escudo. E nós vamos sair daqui com ela nesta noite. Te agradecemos por Jesus, teu Filho, bendito na tua glória e eterno para sempre. Amém.
notificação sobre os cuidados que temos que ter com Glória a a nossa Jesus. saúde emocional, com a nossa Glória a vida Jesus. cristã. Glória a Irmãos, Jesus. quando chega uma fase de depressão, Glória a Deus. você tem que orar mais. Glória a Deus. Glória Quem a está Jesus. entristecido, ele quer que alguém ore Glória a por Jesus. ele, que alguém pegue na Glória mãozinha a Jesus. dele para vir aqui orar com você. Eu vim aqui Aleluia. cantar um hino com você. Deus Isso seja é louvado. nossa obrigação da família. E o que nós temos visto, irmão? Ao contrário, Glória a Deus. mocidade com depressão, e a filha falando pro pai, eu Deus- quero me matar, mas se Deus vai mata carregar mesmo, tua faz bem árvore. feito, para não dar trabalho. Irmãos, nós não sabemos, Quem tem um hino não pode entendemos chamar. o poder da palavra, o que entra no ouvido. O que sai é uma flecha, não é uma pedra, que não tem volta. Acaba de machucar. A moça, o moço, ou quem seja, se sente autorizado. Fala, agora ninguém me ama mesmo. Então, Depois os qual é o músicos segredo tocam das 3, 2, doenças 2. emocionais? Amor. 7-4. Tem que acolher com amor, irmãos. Tem que ter paciência. Está tomando medicação, não está melhor, volta no médico, fazer acompanhamento. Porque, irmãos, só quem passa que sabe. Muitos que estão aqui, que já passaram, sabem o que é depressão. Com alegria. Quantos nasceram com toque e não se tratam? Sabem que tem toque. É perfeccionista em tudo. Organiza. Põe o copo aqui, não deixa aqui. Andamento. E não vai tratar. Tudo tem que ser do jeito que a pessoa quer. E não vai tratar. E vai ficando doente. E nós, irmãos, por brigarmos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a espiritualidade. Por isso que tem que ter o capacete da salvação. Aonde o tentador trabalha? Aqui, irmãos. Constrói tecidos na nossa cabeça, vai construindo coisas. E se o Senhor não nos ajuda e nós temos alguma doença emocional, vai piorar, irmãos. Hoje está comprovado, irmãos, cientificamente, depressão é genética. Pode ver das famílias. A avó foi depressiva, o tio foi depressivo. Pode ver a linhagem. Tem caráter genético. Estão estudando a parte genética dessas doenças. Então, irmãos, nós temos que cuidar. Por quê? Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas aí quando vê uma irmã que se suicidou, fala que é inferno. Juízes da obra, que são maravilhas, que não sentem depressão, tem que ir pro inferno mesmo, se matou. Ela está doente, está fora da sua razão. Glória a Deus. Não vamos fazer funeral. Ei, irmão, cadê o amor fraternal? Cadê aquela alma batida? Glória a Jesus. E a gente fica indignado com irmãos cristãos que tem que perdoar, tem que julgam. Não se suicidou, não vai ter funeral, né? Irmãos, nós temos que ter amor. Chorar com aquela família, perdeu um ente querido. Um moço de 18 anos se enforcou em São Paulo. Números, não vou falar números. É absurdo. Nós estamos doentes por isso. Por quê? Nós, como igreja, temos que acolher a esses irmãos. Está sabendo que o moço está com depressão. Os músicos estão vendo. Cadê aquele músico? Ele está em tratamento. Vai lá visitar ele. Cadê aquela irmã? Ela perdeu o marido, perdeu o esposo. Não está complicando mais. O que será que está acontecendo? Vocês que estão aí no banco, vocês têm muito mais percepção do que nós. Eu tento, irmãos, da minha maneira do possível, os irmãos vêm comunicar comigo. Vai no consultório, eu tento ajudar, eu procuro ajudar. Mas nós, como igreja, temos que acolher a todos. Ah, mas a consulta é cara. Vem conversar conosco, nós tentamos ajudar. A obra da
piedade. Como Vamos tudo fazer que caiu alguma aqui coisa, que irmão. Deus lançou Depois que se foi em mandou, terra depois que boa, aconteceu, aconteceu. nós vamos cantar esse terceiro Tá um verso absurdo. novamente. Os irmãos não E no imaginam. coro todos Nós que temos um cantando, tá? grupo de médicos e psiquiatras, Só psicólogos, no coro todos tem um irmão cantando, nosso que é ancião, que é porque enfermeiro padrão, temos certeza pela especializado em comunhão. doenças mentais. O que Deus derramou nesta noite Organista, se estava cheio de terra boa aqui no nosso mundo. medicação. E parece assim, é impossível. Não! Mas em Nós boa estamos no terra, fim. Isso aqui que nós estamos vivendo está um mar de lágrimas. É doença para todo lado. É câncer tomando nossos corpos. É doenças emocionais. É de todo lado. Então, se nós não unirmos como igreja e um ajudar o outro, nós nos unirmos, irmãos, nós vamos perder. Daqui a pouco começam as notícias. Um fez, outro tentou. Agora, irmãos, porque pensa assim, mas nós somos crentes. O Senhor falou, nós somos sujeitos às mesmas coisas que o mundo passa. Estamos sujeitos. E a nossa mente, como busca salvação? Eu não posso mexer, eu não posso errar. Eu errei, Senhor, me perdoa. Nós ficamos lutando com a culpa e o medo. Qual foi o primeiro sentimento que entrou no ser humano depois do pecado? Qual foi? Medo. Adão, onde tu estás? Adão vinha falar com o Senhor. Quando o Senhor descia das tardes para falar, Adão aparecia e conversava com Deus. igreja, vai custar Quando fizeram o muito, pecado, mas nós vamos chegar nos céus. folhas de figueira para cobrir Que a a paz nudez, de Deus, e se a escondeu atrás da comunhão do árvore. Espírito Santo, Senhor, os conselhos da sua palavra porque tive medo. permaneçam em nossos Então nós corações. herdamos o medo de enfrentamento do erro, da falta, do pecado. Mas graças ao Santo Deus Deus, coisa maravilhoso, linda, irmão. veio Jesus, Coisa linda, que tirou de nós maravilhosa esse da medo. nossa Nós tendo certeza, lavado no sangue do concerto, nós enfrentamos tudo quanto é luta, porque Ele está em nós. Sabemos, irmão, que esses cultos falam muito Mas quantos pela com as luta nossas provocada, almas. pela guerra, O pela culto da prova nossa que querida passa a Irmandade família, filho já não quer congregar, sabe filho foi pra droga, quanto filho é bom, foi pra né? cá, filho Você foi pra vê, lá, né? filho divorciou. Quem Quanto é bom aguenta como pai? nós sabemos Quem aguenta como onde mãe na em cabeça, tanta luta? aonde ajoelhar Filha os era pés organista, de Cristo, desviou. né, irmão? Os moços que estavam Educação dentro da escolar igreja saíram. Irmãos, Irmandade, então nós temos que nos esforçar para são assim ter mesmo. os nossos Tem irmãos, muito, querido, os lá. cooperadores de jovens estão lutando, Bom, querido. se esforçando para trazer então, as criancinhas. compartilha, querido, compartilha Todas aqui, estão ó, elétricas, nas irmãos, redes todas sociais, são um pouco imperativas, hoje é para aqueles normal. do grupo. A explicação, querem ouvir irmão, a da palavra medicina de Deus. chinesa, o homem começou a pregação perder está o chegando campo da sua até em outro calma país, viu, irmão? por causa da luz. Nem em outro país. Deus Quando havia falando com as luz, nossas almas, quando não havia luz, alegrando morávamos os no nossos sítio, corações na naqueles terra. rincões Deus que não tinha abençoe barulho, realmente a nós todos tínhamos e a mais vida paz de interior. vocês, Deus. Não tínhamos tanta cobiça. Estava bom aquela calça rancheira que usávamos, andávamos descalço, comíamos o que tinha. Hoje nós estamos tudo com luxo, com todas as preocupações, e carros, e viagens, e corre para cá, e dívida para lá, e paga tudo, e corre lá. E onde está a nossa calma interior? Não existe mais. Aí com tudo isso nós vamos orar. Agora eu vou orar. Tem que pagar aquilo, o boleto caiu, o não sei o quê. Que comunhão que nós temos. Por isso que sempre vi orientação, povo de Deus, vamos ser simples, viver nossa vida cotidiana, naquilo que Deus preparou para nós. É um fusquinha, dá glória a Deus. É um Jetta Zero que Deus preparou, glória a Deus. Mas faça na medida da sua aquisição, do que você tem. Não se arrisca, não faça loucura, que depois vem a briga com a família, economiza. Irmãos, nós estamos perdendo a paz por coisas tão mesquinhas, por coisas tão pequenas. E daí começa a briga no casal porque fez dívida, porque a irmã gastou demais. Irmãos, nós não conversamos mais sobre isso na nossa casa.
E os casais vão discutindo. Quando você namorava, você era bonzinho, agora você me dava presente, agora você não dá mais. E começam as acusações. Só porque eu comprei 10 sapatos no mês passado, você ficou bravo comigo? Só 10. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos que buscar. Veja, a mocidade, as irmãs, tem alguém está doente, vamos orar, vamos fazer uma visita, vamos lá estar junto, cuidar. É uma família humilde, não tem condições, vamos conversar, vamos ajuntar. Glória a Deus. Tem um grupo de irmãs maravilhoso que se une e vão servir a Deus. Vamos servir a Deus nas consultas também. Já serviram a Deus em consultas e nós também, irmãos, vamos nos ajudar para que nós tenhamos, irmãos, cada vez mais a percepção que nós somos a família de Jesus. Seu pai e sua mãe estão aí fora, seus irmãos. Aqui estão minha família, os que fazem a vontade do meu Pai. Porque se eles fazem a vontade do meu Pai, eles amam a mim, que eu sou o filho que vou fazer eles filhos, porque eu sou o primogênito, eu nasci de Deus. Você, o primogênito que vai morrer, para fazer deles todos filhos de Deus. Então essa é a família, irmão. Nós estamos unidos todos pelo mesmo sangue, o sangue que Jesus derramou na cruz. E nós não podemos perder o amor fraternal, o amor que nos une, o amor que nos consola. Quando começamos a estudar o cérebro, para acabar, porque já é 8h30, eu não quero passar do horário, mas só para mandar me entender uma coisinha. Nós que somos médicos, eu sou médico, vai fazer 40 anos, irmãos. Quando nós estudávamos o cérebro era um órgão, tecido que estudava elétrico. Alguém ficava doente? Faz eletro da cabeça. As irmãs mais antigas lembram disso. Todo o problema que tinha na cabeça, choque na cabeça. Estava louco no sanatório, era choque na cabeça. Porque era um órgão elétrico. Hoje está mais que descoberto, irmãos, que o cérebro é um órgão elétrico e químico. A química do cérebro é quem manda nele. A dopamina nos dá alegria, felicidade. As endorfinas da paz interior, que é quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, na nossa alma, derrama sobre nós a presença de Deus. Quimicamente você está liberando endorfina no seu cérebro. Existem 16 ou 18 tipos de endorfina, nós ainda não sabemos, cada um com uma coisa. Melatonina, ela age no cérebro para dar sono, diminuir as ondas elétricas. A química está mandando na parte elétrica, então nós estamos assim, cada vez aprendendo mais. Por isso que nós estamos aprendendo que o cérebro, não é, o elétrico é a motilidade, é a movimentação, é a parte motora, mas a parte sensitiva é química. São as endorfinas que nós liberamos. Aula de neuroanatomia para mandar um pouquinho para vocês entenderem. Por isso que nós estamos desesperados, nós mesmo como médico, nós não entendemos as doenças, irmãos. Nós não entendemos as doenças. E os homens estão estudando, procurando remédio para ajudar, porque é tanta doença, é esquizofrenia, é psicose. Os depressivos crônicos, como foi falado, vai ficando crônico, ele vira em psicose. Nada tá bom, eu tô triste, eu quero morrer. Nada tá bom, eu tô triste, não quero viver. Fica um disco no cérebro, irmão. Fica um disco no cérebro, rodando aquilo no cérebro, até que uma hora, irmãos, aquela irmã que testemunhou que a mãe dela é de depressão, internou, tentou suicídio, porque, irmão, é um espírito. Irmãos, todos nós somos servos de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós oramos, fazemos. A mente, quando está, irmãos, quimicamente sem controle, irmãos, é a hora que o tentador age também, é óbvio. Mas não podemos falar que é uma doença espiritual, é uma doença cerebral, química, mas em que os espíritos trabalham, sim. Deu para mandar de entender? Me fiz claro o que eu estou explicando? É doença, o espírito de depressão, não! Senhor, liberta os irmãos da depressão. Senhor,
Põe a tua mão na mente, não deixe eles ouvirem os espíritos mal. Ele está com a antena aberta para as coisas ruins, porque dentro dele está tudo ruim. Quero morrer. O tentador vem, melhor mesmo. Claro! Quanto tempo a serpente ficou falando na cabeça de Eva? Foi na primeira vez? Vocês acham que foi na primeira vez que a serpente foi falar com Eva, anunciar para ela tudo aquilo que ela anunciou do fruto? Foi a primeira vez? Claro que não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi falando, foi minando, e ela pensando, será que é verdade? O fruto é bom, o fruto vai dar sabedoria, eu vou ser igual a Deus. Quando Deus desce, olha que glória, eu não consigo ter a glória que Deus tem. Eu vejo Ele, mas não tenho o que Ele tem. Se eu comer esse fruto, eu vou ser igual a Ele. E foi criando, massageando aquela coisa ruim dentro, irmãos, até que conseguiu. Então é a mesma coisa da doença emocional, irmãos. Vai minando, vai falando, seu marido não te ama mesmo. Olha lá, ninguém gosta de você, sua família te despreza. Claro que vai, irmãos. Mas nós como igreja, nós temos que atuar em cada caso. Se esforcem as nossas queridas irmãs, em que percebem, cuidem, falem. Eu estou, irmão, de alma e de coração. Eu falei para os irmãos, eu estou à disposição da nossa irmandade no que eu puder ajudar. Eu não sei nada, irmãos, mas eu quero ajudar. Eu preciso que vocês, mas eu não consigo ir ao que tem que trazer para nós. A gente vai tentar ajudar. Tá bom assim, irmãos? Deu para a irmandade aceitar isso, que o ministério da obra de Deus do Brasil e do mundo está preocupado com o tanto de doenças emocionais do nosso meio. Claro, com toda a sabedoria. Não é a guerra mesmo, é para cumprir, irmãos. Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não vamos matar ninguém, nós não vamos tomar terra de ninguém. Nós vamos entrar de onde eles caíram. Eles não se conformam de como uma mulher, uma moça serve a Deus. Como um moço serve a Deus, ele vai atrás. Por isso que congregue, venham no culto, participem do culto, sirvam a Deus. Nós estamos num tempo tão difícil, porque depois que acontece na nossa família, nós ficamos assustados. Irmãos, é assim, de uma hora para outra. A irmandade aceita isso que foi falado. No amor do Senhor Jesus, vamos se esforçar como igreja para fazer tudo o que pudermos fazer para os nossos irmãos. E quando ver alguém depressivo, ajude. Vamos fazer visita, porque só quem passou sabe. Só quem passou tem a libertação, mas às vezes as provas continuam, volta de novo. Toma os remedinhos. Às vezes Deus manda a palavra, não confunde, joga fora todos os remédios. Irmãos, faça o que vocês sentirem, mas cuidado, deixe o Senhor operar. Não temos que ter, onde foi falado, uma fé iluminada, não uma fé que o Senhor é obrigado a me curar. O que o Senhor já fez por nós, prometendo para nós a salvação, a vida eterna, não precisa mais nada. O que Ele quiser fazer de complemento é bondade e misericórdia. A irmandade aceita no nome do Senhor Jesus. Perdoa se eu tomei o tempo, mas eu precisava passar, porque eu saí com o meu coração tão alegre. Porque, irmãos, quando se falava isso na igreja? É difícil entrar nesses assuntos, como entrar em assuntos de sexualidade, de relacionamento conjugal. É difícil, irmãos. Mas nós vamos entrando. Deus vai dando luz. Deus vai dando força. Deus vai operando para que nós possamos ter vitória. Vamos vencer isso, irmãos. Vamos. Glória a Deus. Ajudando o outro, nós vamos vencer tudo. Recebam isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Alguma coisa para anunciar? Vamos pedir um hino? Quem sente? Glória a Deus.